E aí pessoal, tudo bem? Sou Marcelo Monteiro e hoje eu vou dar 5 dicas para vocês terem o maior percentual de êxito possível em cada negociação. Eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito nas suas próximas negociações. Então assiste o vídeo aí até o final, observe e absorve. Dica número 1 é: você não vai fechar todas as vendas, vendedor. Por que eu estou dizendo isso? Geralmente o cliente vem com alguma situação, olha, eu preciso disso, a minha necessidade é essa. E na maioria das vezes o vendedor, ele quer achar de qualquer jeito uma saída para aquele cliente. Tem cliente que tem soluções fáceis de resolver, algumas mais difíceis. E tem outra, gente, que não dá para resolver de jeito nenhum, porque aqui não existe mágica. É negócio, é consórcio. Então, se o cara quiser uma coisa totalmente desproporcional do que há, é aí o problema. É onde ele vai encontrar alguém que vai prometer isso para ele e a coisa no final não vai dar certo. O cliente também tem que ouvir não. O cliente tem que ouvir não. Ou seja, não faça, não vai dar certo, não é assim, não é por aqui. Aí você pode me perguntar, vendedor, então Monteiro, tu também não fecha todas as vendas? Claro que não. Nenhum vendedor fecha todas as vendas. Mas talvez eu feche mais do que você. Segunda dica, não menos importante. O cliente, ele vai pesquisar em outro local. Assim como você vai comprar algum produto, você vai pesquisar em 1, 2, 3 empresas. Algum serviço em 1, 2, 3 empresas. O cliente também vai fazer isso. Não se engane não. Então você tem que estar preparado para saber que ele vai fazer isso. Ele vai procurar, ele vai pesquisar. Então, você tendo um pouco de conhecimento da concorrência, você extraindo algumas informações do cliente, você já consegue até imaginar em qual administradora ele anda pesquisando, ou qual é o vendedor que está em contato com ele, de qual empresa, se está falando a verdade ou não, se está encaminhando ele para o lance fixo ou para o lance livre, qual estratégia o outro vendedor está usando. Isso tudo é questão de percepção. Se você entender, se você tiver conhecimento pelo seu produto, você vai conseguir, com poucas informações, captar algo disso. Outra coisa muito importante é você ter a percepção do que o cliente procura. Como assim, Monteiro? O tempo do cliente é o mais importante, eu sempre digo isso. Você tem que detectar, nas primeiras conversas, ele já tem que detectar alguma coisa. A gente tem que, eu estava vendo um amigo aí falando que quem fala mais, vende mais. Eu acredito que não. É meio que empate. Quem escuta mais também vende mais. Então, você tem que ter a percepção. Só escutar, entrar pelo ouvido e sair pelo outro não adiantou nada. Você tem que tentar imaginar, perceber. Cara, esse cara está procurando isso. Ele só pode até aqui. Ele tem esse gargalo aqui, bem aqui, engessa para ele. Você tem que tentar descobrir até coisas que ele não vai lhe dizer. O cliente mente? Mente. Ele também mente. Ele esconde informações? Sim. Então assim, você está... É um jogo de xadrez, né? Você escuta, absorve, relata, indaga, até que você vai extraindo informações. Ou seja, você tem que ter o feeling do vendedor. Percepção, sentimento. Senão, a coisa não funciona. Quarta dica: se blindar do inimigo invisível. Quem é o inimigo invisível? É o outro vendedor que está lá na outra ponta, a outra vendedora lá da outra empresa que também está falando com ele. Você não sabe o que eles estão falando para o cliente ou para a cliente. Então você tem que deduzir. Olha, se ele está mais balançado para fazer assim do lance fixo, é porque alguém falou que ele... Não, se ele está completamente cego pelo lance embutido, é porque alguém falou para ele que o lance embutido, assim, se ele está dizendo que vai tirar com o lance livre, alguém conversou com ele. Então, você tem que imaginar, deduzir, para depois você conduzir e descobrir o que é que está acontecendo. O que é que estão falando para ele, o que é que ele já tem de proposta. E mesmo que ele não queira te falar, aí é onde entra o segredo. Tu vai imaginar o que estão negociando com ele e tu vai falar dos pontos fracos dessa operação. Olha, você vai ver, vão lhe dizer isso, isso e isso, vão dizer que o senhor pode fazer isso, isso e isso, mas não pode, e vão dizer que vai dar certo assim, 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 e não vai dar. Resumindo, quando ele conversar com essa outra pessoa, ele vai lembrar, poxa,
O vendedor lá me alertou que o cara ia falar desse jeito, que o cara ia falar isso. Então eu já deixei o cliente, mesmo que ele tivesse saído momentaneamente de perto de mim, ele está blindado para quando ele falar com a outra pessoa, ele ficar de antena ligada, claro. Nem todo mundo vai ter essa sensibilidade. Tem clientes que só querem acreditar de fato no que não existe. Aí não temos antídoto para isso, né? Mas se o cliente já chega lá no outro, no concorrente blindado, qualquer gafe que o outro vendedor cometer, o cliente foge, some. Ele vai perceber, poxa, bem que o cara falou. Isso é uma questão de tempo, de aprendizado, de experiência. Você vai começando a detectar esses pontos. A quinta, eu acho a mais importante de todas, como eu falei no início do vídeo, porque você tem que atrair a atenção do cliente. Como é que se atrai a atenção de um cliente hoje? Seja qual for o segmento, principalmente consórcio, você tem que adquirir a confiança do cliente. Confiança é bem difícil de se adquirir. Então você tem que estar bem, tranquilo, o aspecto zen. O cliente tem que perceber que você, não, esse cara aqui, ele vai me ajudar. Quando você vai numa consulta médica, proporcionalmente, a gente pode, é a mesma coisa. Eu vou no médico, não, o médico quando eu chegar lá, ele vai me passar o remédio, ele vai me passar o que eu tenho que fazer, qual é a dieta que eu tenho que cumprir para poder eu ficar bom desse problema. Na venda é do mesmo jeito, na consultoria. Eu vou te dizer exatamente o que tu tem que fazer para resolver esse problema. Quem vem com o problema é o cliente, a gente tem a solução. Agora, claro, é analisar cada caso, analisar a situação, fazer brilhar os olhos do cliente, convencê-lo de que aquilo que você está falando é realmente verdade, com informações precisas, valiosas, e aí ele vai dizer, esse cara está querendo me ajudar, eu vou confiar nele. Depois disso, o céu é o limite. Você diz assim, olha no olho dele e diz, o senhor vai fazer assim, a carta de tanto, vai usar tanto, vai fazer tanto de lance, a prestação vai ficar tanto. Ou seja, porque você já está no comando da operação, ele já confiou em você. Quem conduz a venda é o vendedor. Depois que eu adquirir a confiança, eu posso conduzi-lo. Até porque ele vai, se eu disser alguma coisa que não vai encaixar para ele, ele vai dizer, não, Monteiro, aqui eu não posso, aqui fica ruim, porque ele já tem a minha confiança. Ele sabe que eu estou buscando o melhor para ele. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Eu estou com um projeto de trazer dicas para quem quer começar no ramo de consórcio, ou para quem já é vendedor, ou quer virar realmente expert em vendas de consórcio. E eu vou deixar toda a minha experiência aqui no canal. Acredito que para muita gente vai servir. Por favor, se tiver alguma coisa para comentar, alguma correção a fazer, alguma coisa a acrescentar, deixe aqui nos comentários. Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram pessoal, quem precisar de algumas informações ou quiser comentar alguma coisa, vai ser um prazer conversar contigo, vendedor.